Olá pessoal, vou estar aqui fazendo um vídeo para vocês mostrando os principais tópicos que cairá aí na avaliação bimestral de vocês, certo? Fique atento para esses tópicos. Então vamos lá, um dos tópicos é transformações de medidas de comprimento, né? Então como vocês podem ver, as medidas mais usadas de comprimento são o metro, né? O metro, o milímetro e o quilômetro. Poucos são usadas essas outras, decâmetro, hectômetro, né? Hectômetro, decímetro. Decímetro até que é usado mais ou menos. Centímetro também é muito usado. Centímetro, milímetro e quilômetro. E o metro, que é, vamos dizer que é a base principal. Então, como a própria seta está indicando, quando eu quero saber uma medida em decímetro, né, eu estou com a medida em metro e quero saber em decímetro, então eu devo multiplicar por 10. Ó. Então, a seta aqui já indica, certo? Porque cada um decímetro equivale a 10 centímetros, certo? Um decímetro é 10 centímetros. Ok? Então, vou colocar aqui uma situação aqui com essas setas. Por exemplo, digamos que você tenha a seguinte situação. Essa é uma reta que representa aí um trecho, uma estrada, um trecho qualquer de uma pista, certo? Então, digamos que essa pista ela tenha 500 quilômetros, certo? 500 quilômetros. Aí eu vou pedir para vocês transformarem esses 500 quilômetros em metro. Então essa mesma pista em metro, ela vai medir quanto? Então, para transformar quilômetro em metro, aí eu tenho que entender essas unidades aqui. Estou saindo de quilômetro lá para metro. Quantas vezes, né? Então, 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, vale 1000. Certo? 1000 vezes. Então, o que eu tenho que fazer é pegar esses 500 quilômetros e dividir. Quero saber isso aqui em metro. Dividir para, multiplicar. Desculpem. Pegar esses 500 e multiplicar por 1000. Transformar em metro. Quero saber essa medida aqui em metros. Ó, a melhor maneira de multiplicar isso aqui é você já posicionar esses 500 assim como eu estou colocando. Ó. O 5 embaixo aqui desse zero aqui desse algarismo aqui, o primeiro algarismo à direita de 1000 e multiplicar dessa forma. Então veja, baixa logo aqui esse zero, esse outro e multiplica. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0 e 5 vezes 1, 5. E aí vou separar da direita para a esquerda, colocando aqui um pontinho, né, para vermos quantos metros temos aqui. Vou ajeitar aqui. Então aqui vai dar 500 mil metros, certo? 500 quilômetros, 500 mil metros. Então esse trecho aqui dado em metros vai ser exatamente isso aqui. 500 mil metros. E se quiser saber o contrário,
500 metros transformando em quilômetro, é só dividir por 1000, certo? Então isso aqui explica bem direitinho. Eu tenho uma determinada medida em milímetro, certo? Eu tenho aqui uma medida em milímetro. Pronto, esse trechozinho aqui vale 15 milímetros. 15 milímetros. Aí eu digo assim, pessoal, transforme isso aí em centímetro. Esses 15 milímetros em centímetro. Então, esse mesmo trechozinho eu quero saber só que em centímetro. O que você vai fazer? Observa aqui, ó. Milímetro, vou transformar em centímetro. Então você tem que fazer o seguinte: a unidade milímetro é menor do que o centímetro, né? Para eu chegar em 1 centímetro, eu preciso de 10 milímetros. É só você olhar na sua réguazinha que de 0 a 1, né, 1 centímetro, existe 10 milímetros. Então o que eu devo fazer? Transformar milímetro em centímetro, estou saindo uma unidade menor para uma maior, vou multiplicar, né? Dividir, estou saindo de milímetro para centímetro. Milímetro para centímetro. Então eu vou dividir exatamente por 10. Então, 15. Dividido isso aí por 10. Então, note que 15 dividido para 10 temos 1, né? 10 cabe uma única vez em 15. E vai sobrar 5. Para continuar essa divisão, então é preciso que eu coloque uma vírgula aqui no quociente e acrescente um zero aqui, ó, no resto. Então formei o número 50. 50 dividido para 10 é igual a 5. 5 vezes 10, 50 e não sobra nada. Então veja que dá 1,5 centímetro, certo? 1,5 centímetro. 15 milímetros, 1,5 centímetro. Então quando eu saio de uma unidade, quero saber, eu tenho uma unidade menor e vou para uma maior, então é necessário que eu faça a divisão. Quando eu tenho uma unidade maior e quero uma menor, que foi o que aconteceu aqui, ó. Eu tinha uma unidade, estava com uma unidade maior e ia para uma menor, o que aconteceu foi uma multiplicação, certo? Então siga esses truquezinhos aí. Vamos aqui para uma outra questão. Vamos falar um pouco sobre medida de massa, né? Questão do peso. O peso é dado em grama, certo? Dado em grama, decigrama, centigrama, miligrama, ou os seus múltiplos. Aqui são para o lado direito de grama, são os submúltiplos, né? Menor do que o grama. Para o lado esquerdo de grama, aí nós temos os múltiplos: decagrama, hectograma, quilograma. Ok? Então, da mesma forma, você vai fazendo de 10 em 10 quando você quer sair de uma unidade para outra. Vamos ver aqui uma situação. Exercício aqui. Uma caixa contém 3,2 kg de batatas, 700 gramas de tomate e 0,6 kg de cebolas. Então, o conteúdo da caixa em gramas, olha aí, ó. Então, o pedido da questão em gramas é... Então, para isso, já que o pedido da questão é em gramas, você tem que deixar essas unidades todas em gramas. A única que já está em grama é 700 gramas de tomate.
Então vamos pegar os 3,2 kg de batatas, transformar em gramas. Então note que, voltando aqui, vou transformar quilogramas, olha, quilogramas, transformar em grama. Então quantas vezes foi, ó, de quilograma, né, para chegar em grama? Note que 1000 vezes, né? Ó. Então 1000 vezes. Quer dizer que o quilograma é 1000 vezes 1 grama. Tá certo? Só fazer a continha, ó. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Tá ok? Então, voltando. Vamos lá. 3,2 quilograma para transformar em gramas. Então você vai multiplicar por 1000. Então, o que eu faço logo aqui? Eu jogo esse 1000 aqui e multiplico por 3,2. Então temos, baixa todos os zeros desse 1000, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3. Como aparece uma casa decimal aqui, né, nesse 3,2, você deve separar aqui no resultado uma casa à direita. Então veja que temos 3.200. Então, ou seja, de batatas, certo? Batatas são 3.200 gramas. Tomate já está dado em grama, que é 700 gramas. E cebolas temos 0,6 kg. Então 0,6 kg transformando em gramas multiplica-se por 1000. Então temos, baixa logo todos esses zeros aqui, ó, do 1000. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 0 é 0. E aí você, como tem uma casa decimal aqui, no 0,6, uma à direita, se separa também no resultado uma à direita. Então 600 gramas é o resultado aqui para cebolas, certo? Aqui é tomate, certo? E cebola. 600 gramas. Somando, temos 0 mais 0 é 0, mais 0, 0. 2 mais 7, 9. 9 com 6, 15. Vai 1. 1 mais 3, 4. 4.500 gramas. Então, a alternativa é alternativa C. 4.500 gramas. Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá, uma outra questão aqui, questão de prova é: observe o barco abaixo e calcule a área laranja e a área azul, usando uma unidade de área, que é o quadrado, certo? Então, marque a resposta correta. A área laranja, será que dá 24,5 unidades? E a área azul, 14, né? Então, vamos fazer aqui a continha. Na região laranja, note que temos um triângulo na região laranja, na região azul um trapézio. O que você deve fazer aqui para calcular a área laranja? Você pode estar contando todos os quadrados inteiros e depois pegar todas as metades. Vou colocar aqui um laser. Você pode estar contando todos os quadradinhos inteiros, já que cada quadrado é uma unidade de área aqui. Você depois pode estar contando todas as metades de quadrados e juntando metade e metade, formando um quadrado. Outra forma é pegar a base e multiplicar pela altura e dividir por 2, já que esse triângulo, né, que ele representa a metade de um retângulo ou a metade de um quadrado, depende das medidas. Notamos que ele tem medidas aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui na altura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trata-se de um quadrado. Então,
a área de um quadrado é a base vezes a altura. Como se trata de um triângulo, é a base vezes a altura dividido por 2, certo? Que é a metade. Então, isso aqui representa a metade da área de um quadrado. Bom, aí fica a critério de vocês fazer esse cálculo do jeito que eu expliquei. Então, uma delas eu vou fazer usando a fórmula. Então, a área do triângulo. A área do triângulo é a base, que a base é isso aqui, certo? Base vezes a altura, vou chamar de H essa altura aqui, ó. Tudo isso dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser base. A base está dando quantos lados de quadrado? 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E a altura também deu 7. Foi isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é 7 por 7. Vezes sobre 2. 7 vezes 7 dá 49. Certo? 49 sobre 2. Então temos, se fosse exatamente 50 era 25, como é 49, 24 e meio. Então seria a área aqui da região laranja, certo? Então já percebemos aqui que tem uma alternativa no item A já com esse valor, né? E a área da região, e se vocês contarem também os quadradinhos, pessoal, vai dar exatamente 24,5, certo? Sabendo que cada uma dessas metades, metade, vai dar 1 quadrado. Vamos agora para o trapézio, que é essa região azul. Também, se quiser, você pode somar todos os quadradinhos, ou então usar uma fórmula, certo? A fórmula do trapézio, embora para vocês isso seja ainda um assunto não muito permitido para vocês que é do quinto, mas é bom já ir conhecendo as duas coisas, né? Fazer essa contagem, como eu estou pedindo, ou aprender a usar fórmula já, né? Não é difícil. Ó, vamos fazer aqui a contagem de todos os quadradinhos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, estou contando todos os inteiros, ó, 9, 10, 11, 12. Pegando a metade com metade, para formar um quadrado, aí temos esse aqui, ó, já tinha 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, esse com esse dá 13 e este com este, ó, vai dar 14. Então, seria aqui a alternativa A. Mas se eu quiser usar aqui a fórmula da área do trapézio, eu teria base maior, que é essa linha aqui de cima, chamar de B maiúsculo, base maior, mais base menor, que é essa parte aqui de baixo, ó, base menor, aí eu multiplico pela altura do trapézio, a altura aqui está sendo essa medida que forma um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, com uma das bases, tanto faz ser a base maior como menor, e essa altura aqui está sendo 2, né, 2 lados de quadradinho, ó. Tudo isso dividido por 2, certo? Então eu teria aqui base maior, mede quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Base maior mede 9. Base menor mede 1, 2, 3, 4, 5. Mede 5. E aí depois você multiplica pela altura, que é 2. Depois divide por 2. Tem que dividir por 2, pessoal, porque o trapézio, a área do trapézio, nesse caso, ele é praticamente a metade da área de um retângulo, certo? Por isso que é dividido por 2. Então, somando aqui,
9 mais 5 vai dar 14. 14 vezes 2 sobre 2. Então, 14 vezes 2 dá 28, e 28 dividido por 2 é exatamente 14. Mesma coisa que nós já havíamos calculado, né? 14. Ok? Então, alternativa A. Fique atento a essas explicações. Próxima questão trata-se de ampliação e redução de figuras. Então você vai comparar esses dois lápis que estão dentro de uma malha quadriculada. Certo? A figura 1, esse lápis menor, a figura 2, lápis maior. Então queremos saber aqui duas situações. A primeira é quantas vezes a área da figura 2 é maior em relação à figura 1. Então é a área, né? Então, para isso, temos que calcular que a área de todo, vamos fazer aqui a área do lápis da figura 2 logo. Então, vamos fazer aqui uma multiplicação. Ó, base tem 4 lados, né? 4 lados de quadradinho, e a altura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9. 9 por 4. 9 vezes 4 vai dar 36, que é a área. Vai dar 36. Agora vamos ver a parte do triângulo. O triângulo tem, veja aqui, tem quadrados inteiros, temos 1, aqui ó, 2, 3. Na verdade, esses aqui não são inteiros. Inteiros mesmo, só são esse aqui e este. Ó, esse tamanho aqui, este, certo? Com esse aqui formam um inteiro. E esse aqui, ó, forma um inteiro. Então, na verdade, nós temos um inteiro, ó, 2 inteiros. Esse, com esse pedacinho, certo? Esse aqui, com esse pedacinho, forma um inteiro. Voltando aqui. E meio, ó. Certo? Esse aqui, essa parte aqui que eu estou pintando, ó, com esse pedacinho aqui forma um inteiro, assim que nem esse aqui que eu estou pintando e esse pedacinho aqui forma um inteiro. Então temos 1, 2, 3 e 4 e 5 com essas duas metades aqui, que é esse aqui com esse aqui, certo? Então dá um total de 36 aqui mais 5, 41, né? Vamos ver o menor. Então o menor, notamos que ele tá reduzido à metade, ó. Enquanto que essa parte aqui é 4, esse aqui só é 2, ó. Enquanto que essa parte aqui todinha é 9, que ó, daqui para cá é 9, esse aqui só é 4,5, ó. Analisa, ó. 1, 2, 3, 4 e pegou a metade, ó, 4,5. Então, já percebemos que ele é a metade. Então, a área também, será que é a metade? Então, é isso que às vezes nos causa dúvida, né? Vamos ver, vamos verificar que isso não é verdade, ó. Então, a área aqui temos 2 por 4,5, né? A área desse aqui, ó, é 2 vezes 4,5. Isso vai dar 9. E essa área aqui, essa parte do triângulo aqui, ela tá dando, deixa eu ver aqui, tá sendo a metade dessa região do quadrado aqui, praticamente. Essa área aqui deu 5, né, do lápis maior. Essa outra aqui, ela vai cair 1/4.
certo? 1/4. Então, veja que essa área aqui ela está dando 9. Note que 9, só para ter uma ideia, 9 ele é a quarta parte de 36. Ó. Quarta parte de 36. Logo, se a área desse triângulo aqui do lápis maior está dando 5, então esse triângulo do lápis menor ele é 1/4 de 5, certo? Essa continha vai dar quebrada, 1/4 de 5. Então, se você dividir 5 para 4, temos 1 e sobra 1, né? E aí você quer continuar a sua divisão, você joga um 0 aqui, uma vírgula aqui, 10 dividido para 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, sobra 2. Continuando a divisão, 20 dividido para 4, 5. Não sobra nada, né? Então temos 1,25, pessoal. Olha aí, ó. 9 mais 1,25. Então, gente, é bom entender que quando a área de uma determinada figura ela é o dobro da outra, os tamanhos, né, que eu quero dizer, a área não, o tamanho, o comprimento aqui, o contorno, né, o que a gente chama de perímetro. Quando a gente nota que o perímetro está sendo o dobro do perímetro do outro, a área ela é 4 vezes maior da figura, né? Claro, maior com relação a menor, certo? Então é bom ficar atento a isso aí, que a área ela não dobra igualmente com o perímetro, né? Quando o perímetro dobra com relação ao outro, essa área ela reduz-se a quarta parte, certo? Então entenda isso. Ó, somando aqui 9 com 1,25, temos 10,25. Certo? Então esse 10,25, pode ver que ele, para chegar à área 41, né, lá em cima aqui, ó, eu preciso multiplicar 4 vezes para chegar a esse 41. Veja aí, ó, 4 vezes, né, 10,25. Esse 10,25 foi a área do lápis menor, certo? 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 8, 2, 10, vai 1. 4 vezes 0 é 0, baixa 1. 4 vezes 1, 4. Ó, como aqui tem duas casas, à direita da vírgula, em um dos fatores, no resultado separa-se duas. Veja aí, ó, vendo? Tá dando 41. Ou seja, 4 vezes, né? Quantas vezes a área da figura 2 é maior em relação à figura 1, né? Quantas vezes? 4 vezes. Ok? E no caso, quantas vezes o perímetro da figura 2 é maior em relação à figura 1? Então, a resposta é o dobro. Se você fizer aqui o contorno todinho, tá, ela vai dar o dobro. Ela é 2 vezes maior. 2 vezes maior. Certo? Vamos lá, uma outra questão, gente. Tratando aqui ainda de medida de capacidade, ó. Quando se trata em ml, né, mililitro, litro, decilitro, decalitro. Veja aqui a questão. A Margarida esteve doente. Como tinha muita tosse, o médico receitou-lhe um xarope para tomar de acordo com a receita médica. Então, a receita médica está dizendo que uma medida de 2 ml e meio, né, 2,5 ml
2 vezes por dia durante 8 dias. Então, 2 vezes por dia durante 8 dias. E o vidro de xarope, ele contém 100 ml, certo? Então vem a perguntinha aqui. A Margarida fez o tratamento completo. Que quantidade de xarope sobrou? Apresenta aí o resultado em mililitros. Então, vamos apresentar o resultado em mililitros. Então vamos lá. A medida é 2,5 ml, certo? 2 vezes por dia. Então, como ela vai fazer isso durante 8 dias, o que vai acontecer? Cada dia, um dia, ela já toma 5 ml, correto? ml. Ó, dia, total de dias, 1. Então ela toma 5 ml. Você pode estar fazendo assim, uma tabelinha, 2, né? 2 dias já vai para 10, tá ok? Isso quando for durante 8 dias, já terá tomado quantos ml? Então note que a cada dia ela toma 5, né? Então vamos fazer a continha de 8 vezes 5, correto? Então 8 vezes 5, 40 ml. Ela toma 40 ml, né, mililitros, durante esses 8 dias. Bom, como a pergunta é o que sobrou, né? Então, como o xarope tem 100 ml, então você vai fazer a subtraçãozinha, 100 menos 40, e aí sobraram 60 ml. Pronto, então aí foi a sobra, gente. Certo? Foi o que sobrou. Tá ok, gente? Então, tome cuidado aí com essas questões. É sempre bom que vocês, ao assistir o vídeo aí, vocês estejam pausando o vídeo para resolver antes que veja o resultado, né? Porque aí você pode estar já fazendo a sua tentativa, depois comparar com o resultado que já está aí, ok? Vamos lá, uma outra questão envolve medida de tempo, gente, certo? Medida de tempo. Bom, Roberto correu a maratona da Pampulha em 2008. Ele fez o percurso em 1 hora e 47 minutos. Qual foi o tempo em minutos gasto por Roberto para completar essa maratona? Bom, para transformar, ele quer o tempo em minutos. Ó. A primeira coisa que você tem que entender é o pedido da questão. Né? O pedido da questão, o que está sendo pedido realmente. Esse tempo é em hora, é em segundos, é em minutos. Então, o tempo está sendo pedido em minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui 1 hora e 47 minutos. Transformar 1 hora em minutos. Então, você vai transformar 1 hora em minutos. Certo? Bom, o que eu faço? 1 hora é igual a 60 minutos. Bom, como já tem aqui mais 47 minutos, ficou fácil. Então é só adicionar 47 aos 60, né? E aí temos um total de 107 minutos. Ok? Então, muito cuidado com o pedido da questão. Então, nessa maratona ele percorreu 107 minutos. Uma outra questão envolve os triângulos quanto aos lados e também quanto aos ângulos.
Com relação aos lados, vocês têm que entender que um triângulo, quando ele tem os três lados iguais, se trata de um triângulo regular, né? Três lados iguais. E ele também é chamado de triângulo equilátero, certo? Então ele é um triângulo equilátero. Ok? Triângulo equilátero. Bom, se o triângulo ele tiver pelo menos dois lados iguais, ó, e um diferente, então ele é um triângulo isósceles. É um triângulo isósceles. Se o triângulo tiver as três medidas de tamanhos diferentes, então se trata de um triângulo escaleno. Certo, pessoal? Triângulo escaleno. Bom, aí é com relação aos lados. Agora vamos com relação aos ângulos. Olha, a abertura de cada ângulo está aqui, né? Nessa parte interna aqui. Quando você medir com um transferidor, que é um instrumento que mede ângulo, então você vai ver quantos graus está dando cada região dessa. Então, note aqui, ó, só olhando mesmo, esses ângulos aqui que eu marquei, eles são ângulos menores que 90 graus. Um ângulo de 90 graus é um ângulo reto, pessoal. É um ângulo como esse aqui, ó. Estou marcando agora, ó. É só você analisar aí o canto de uma porta, né? O encontro de uma parede com outra, certo? O canto de uma mesa bem feito, certo? O canto da janela, tudo são ângulos retos, são ângulos que medem 90 graus, certo? Então, é se baseando nesse ângulo reto que normalmente a gente nomeia os outros. Então, esse triângulo aqui, eu vou chamar ele de um triângulo A, esse é um tipo de triângulo acutângulo, certo? Acutângulo. Acutângulo porque ele tem os três ângulos agudos, certo? Agudo, menor que 90 graus. Então é só você se basear pelo ângulo reto. Note que ele é mais fechado que o ângulo reto. Então ele é acutângulo. Mas se o triângulo tiver pelo menos um ângulo maior que 90 graus, ó, veja que esse aqui que eu estou marcando, ele é bem maior do que esse aqui, ó, certo? Eu estou marcando agora de novo. Então, como ele é mais aberto, né? Então, nós vamos chamar esse triângulo B de um triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo. Certo? Obtuso. Então, ele tem um ângulo obtuso maior que 90 graus. E esse terceiro triângulo, triângulo C, ele é o triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto, retângulo. Tem um ângulo reto aqui, ó, esse que eu marquei de vermelho aqui, que é o ângulo de 90 graus. Então veja aí os nomes dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Tá ok? E uma outra questão aqui para concluir nosso vídeo, falando aqui um pouco sobre quadriláteros. Vocês sabem que toda figura que tem quatro lados, ela vai ser chamada de quadrilátero. Agora, só que alguns recebem nomes especiais. Por exemplo, esse aqui é o retângulo, né? Retângulo. A diferença dele para o quadrado está somente nas medidas, né? Porque os ângulos são os mesmos. Quadrado.
o quadrado tem todos os seus 4 ângulos retos, certo? Assim como o retângulo também tem seus 4 ângulos retos. Então a diferença do retângulo para o quadrado está apenas nos lados. O retângulo tem dois pares de lados paralelos, mas 2 a 2 de tamanho diferente. Já o quadrado tem os seus 4 lados de tamanhos iguais, né? E aí vem aqui o nome dessa figura aqui. Antes que eu diga, lembrem aí, né? Essa aqui é o losango, certo? Losango. Então, o losango, o que ele tem aqui parecido, por exemplo, com o quadrado? Lados iguais também, gente. O losango é como se eu tivesse pegado aqui o quadrado e esticado os cantos dele, certo? Então, os lados não mudaram de tamanho. O que mudou de tamanho foi só os ângulos. Ó, esse que eu estou marcando com relação a esse aqui embaixo, eles aumentaram no mesmo tamanho, na mesma proporção. E esses aqui, que do lado esquerdo e do lado direito, eles diminuíram também na mesma proporção. Então, isso é um losango, tá certo? Essa outra figura aqui é o trapézio. O trapézio, ele tem apenas um par de lados paralelos, né? Apenas um par de lados paralelos. As outras medidas não são paralelas, certo? Então essa é a diferença por exemplo, com relação às outras figuras. Só tem um par de lados paralelos. E essa outra figura aqui é o paralelogramo. Paralelogramo, pessoal, ele é como se a gente pegasse o retângulo e esticasse também os cantos, certo? Então ele só vai mudar também os ângulos, ó. Esse ângulo aqui, ele foi diminuído na mesma proporção com relação a esse, ó. E esse aqui aumentou, esse ângulo aqui aumentou na mesma proporção que esse, ó. Eles são ângulos opostos, né? Esses que ficam de frente, ó. Certo? Esses ângulos que ficam de frente são chamados de ângulos opostos. Só colocar o nome aqui, trapézio. Tá ok? Então, pessoal, basicamente é isso, certo? Espero ter ajudado vocês aí. Estude, veja o vídeo aí quantas vezes vocês quiserem. Querendo aí ajudar, né, nos vídeos, dê um likezinho, certo? Comente se quiser. Tá ok? Então tá, gente. Até mais.